novas sementes nesta terra. Vai ser na quinta, eu também vou avisar nos grupos, tá bom? Provavelmente vai ser sexta-feira, tá bom? Então, eu quero me reunir com todas as lideranças que trabalharam, e a gente precisa dar uma direção para algumas pessoas. Ano que vem, os encontros vão ser feitos totalmente por nós, né? Então a gente vai ser muito bom, irmãos, amém? Você que está aqui, irmão, você que entrou aqui hoje pela primeira vez, se eu fosse você, eu nunca mais saía daqui, irmão. Se eu fosse você, não tem um filme que fala isso? Se eu fosse você, se eu fosse você, eu não saía daqui nunca mais. Aleluia. Amém? Quem está alegre com Jesus aqui, irmão? Quem está feliz com Jesus? Amém. Abra sua Bíblia comigo. No livro de João, capítulo 4. Eu queria falar hoje com você sobre uma verdadeira adoração. João, capítulo 4. Falei o versículo, irmão? Verso 20. João 4, verso 20. Queria agradecer também todos os irmãos que trabalharam no encontro. Vocês foram excelentes. Esse foi um dos encontros onde a gente viu a equipe funcionar assim, sem problema nenhum, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Quero agradecer aos irmãos que trabalharam aqui, porque nós temos uma equipe que trabalha lá, temos uma equipe que trabalha aqui, trabalha enfeitando, trabalha convidando os familiares, trazendo. Então queria agradecer a todos vocês, irmão. Vocês são demais, irmãos. Amém? Eu acho que está chegando até a hora de eu ir embora, porque vocês já estão... João capítulo 4, verso 20. Quem achou? Amém. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Fala comigo, adorar o que não conhece. Fala de novo, adora o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou. Fala, já chegou. Fala pro irmão que está ao céu, já chegou, mano. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Fala assim comigo, uma adoração com 2 níveis. Fala de novo, uma adoração que tem 2 níveis. Uma adoração que é em espírito e que é em verdade. Amém? Disse a mulher: eu sei que o Messias, o chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, fala comigo, Jesus declarou:
Fala para o irmão que está ao seu lado. Você sabe o que é uma declaração, irmãos? Você sabe o que é uma declaração? Declaração é algo que estabelece, irmão. Por exemplo, quantos de vocês aqui, irmão, já ouviram falar sobre a declaração da independência do Brasil? Ninguém, irmãos? Qual é o dia da independência do Brasil, irmãos? 7 de setembro. Você sabe que é feriado, né? Aquele dia, irmãos, houve uma declaração. E aquela declaração gerou uma liberdade. Toda declaração, ela acaba produzindo liberdade em nossas vidas, amém? Então Jesus, ele declarou. E olha o que ele declarou para aquela mulher. Onde que eu parei que eu esqueci aqui, irmão? 25, 26. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém? Amém? Senhor Jesus, essa é a sua palavra, e a sua palavra é boa para nos exortar, para nos corrigir, para nos edificar, para nos direcionar. E nós amamos a sua palavra, Senhor, porque o Senhor é a própria palavra. O Senhor declara em João 1 que o Senhor é o verbo vivo. A palavra encarnada é o Senhor. Pai, que assim como o Senhor explicou para aquela mulher, o Senhor explique para nós. Assim como o Senhor ensinou, que o teu Espírito ensine para nós. Para que a gente, Senhor, adore, Senhor, da forma correta e no lugar certo. Senhor, para que a gente te adore, Senhor, em níveis que o Senhor quer ser adorado, para que a gente seja o adorador do Espírito e um adorador da verdade, um adorador no Espírito e um adorador na verdade. Senhor, toma cada irmão que está nesse lugar, que teu Espírito Santo produza entendimento. Senhor, eu posso dar informação, mas quem dá revelação é o teu Espírito. Senhor, eu posso, Senhor, falar do que o Senhor tem falado no meu coração, mas quem convence, Senhor, é o teu Espírito. Senhor, e nós estamos em um ambiente de glória, Senhor, e cremos, meu Deus, que o teu poder, a tua unção falará conosco de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Quantos de vocês creem nisso? Então levanta suas mãos o mais alto que você puder e abra sua boca cheia de paixão e comece já a adorá-lo no Espírito e na verdade. Você pode fazer isso com mais bonito, com mais amor. Talvez se você estivesse no Maracanã fazendo isso por um time seria mais forte. Mas é para ele, irmão. Declare. Aleluia. Aleluia. Ao Rei. Ô, irmão, vai ser ruim, vai ser difícil pregar hoje, irmão. Você pode aplaudir a ele, irmão? Amém. Irmãos, eu não vou pregar, eu vou começar a pregar, tá bom? Eu não vou conseguir falar de tudo que eu tenho que falar. Eu vou começar essa mensagem. Eu vou começar essa mensagem nessa noite. E talvez domingo que vem a gente termine, ou na terça-feira a gente termine, amém? Fala assim comigo. Adoração. Irmãos, a maioria de nós, olha aqui para mim, por favor, me dê de presente sua atenção. A maioria de nós entendemos ou achamos que adoração são músicas. Achamos que adoração são canções. Adoração não é uma música, irmãos. Adoração é um estilo de vida. Fala comigo, adoração é um estilo de vida. Adoração é devoção. Adoração é devoção. Quando nós vemos irmãos e irmãs que, ou não irmãos ou não irmãs, que adoram times de futebol, que adoram cantores seculares, que adoram segmentos políticos,
que tornam aquilo um estilo de viver para eles. Um dia desse eu encontrei no calçadão de Bangu um botafoguense. Irmão, o cara tinha tatuagem em tudo quanto você imaginar. É um coroinha, baixinho, irmão. Cheio de tatuagem do Botafogo. E um dia ele foi lá na loja fazer um serviço. E eu comecei a perguntar. E ele começou: isso aqui eu fiz com 18, isso aqui eu fiz com 20, isso aqui eu fiz com 25, isso aqui eu fiz assim, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E isso aqui, irmãos. Não sei mais quantas tatuagens. Vou fazer outra, porque o Botafogo vai ser campeão da 2ª divisão. E é cheio de orgulho, né, irmão? Botafoguense, se não se orgulhar da 2ª, irmão, vai ficar difícil de se orgulhar na 1ª, irmão. E aí aquela devoção, irmãos, aquele homem tinha ao Botafogo. Ele era um adorador do Botafogo. E ao mesmo tempo que aquilo me escandalizou, aquilo também me trouxe uma reflexão. Tudo que aquele homem faz, irmão, tem a ver com o Botafogo. Ele tem uma loja, ele estava fazendo um folheto para a loja dele. Ele mandou botar um símbolo do Botafogo no prospecto. Não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver, é o trabalho do cara. Eu nem lembro o que é que ele faz, irmão. Um negócio de aço, sei lá o que é. E aí ele bota no rodapé, por favor, o escudo do Botafogo. E ali eu comecei a enxergar, irmãos, uma coisa. Aquele cara era um adorador, ele só não era um adorador de Deus. Aquilo era o estilo de vida dele, a forma de viver dele. Irmão, se o corpo dele era daquele jeito, como você imagina que seria a casa dele? Eu fico imaginando entrando na casa daquele cara, irmãos. As paredes de que cor deve ser, irmão? Você acha que tem alguma parede vermelha e preta lá, irmão? Jamais. Se bobear, irmão, a sunga dele era do Botafogo. Se bobear, irmão, o cobertor dele é do Botafogo, a cama é do Botafogo, o sofá é do Botafogo. E aquele homem me deu uma lição, irmãos. Uma lição que eu guardei para mim. Porque aquele homem não tinha lugar. Olha aqui para mim, irmãos. Aquele homem não tinha lugar para expressar a adoração dele. Você sabe qual era o lugar da expressão da adoração dele? Ele não expressava a adoração dele no dia do jogo do Botafogo no Maracanã. Ele expressava a adoração dele quando ele estava dormindo. Ele expressava a adoração dele quando ele estava trabalhando. Ele expressava a adoração dele quando ele estava comendo, quando ele estava andando no meio da rua. E nós, irmãos, nós não conseguimos entender que nós somos lugar de expressão, adoração a Deus. Talvez existam pessoas aqui, irmãos, que no seu trabalho ninguém sabe que você é de Cristo. Na verdade, existem alguns que são 007, agente secreto. Ninguém sabe. Na faculdade dele, ninguém sabe que ele é de Jesus, irmão. Ninguém sabe que ele adora um rei, que ele pertence a alguém, que a vida dele é de alguém. Eu lembro uma frase que aquele homem falou. Ele falou assim: ó, a minha razão de viver é o Botafogo. E eu olhei para aquele cara e eu falei assim: meu Deus do céu. Primeiro eu fiquei com pena, né, irmão? Porque um camarada que decide ter a razão de viver o Botafogo será um cara de poucas alegrias, né, irmãos? Dificilmente ele vai ter alegrias. Tem botafoguense aqui, irmãos? Dá para perceber a cara de tristeza de vocês. Ama na alegria e na tristeza, irmãos. Tem vascaíno aqui, irmãos? Até na 2ª divisão, né, irmão? Tá chegando a hora, né, irmãos? Tem algum tricolor aqui, irmãos? Tricolor é como o mico-leão dourado, irmãos. É a raça em extinção. Tem algum flamenguista aqui, irmãos? Aleluia. É melhor a gente mudar de assunto, né, irmão?
A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, né, irmãos? Mas eu quero dizer que eu também amo os botafoguenses, irmãos. Também amo os tricolores, irmãos. Também amo os vascaínos, irmãos. Amém? Fala pro irmão que está assim, irmão, nada disso importa. Te amo do mesmo jeito, irmão. Amém? Eu te amo tanto, irmãos, que eu sou capaz até de zombar de vocês às vezes, só para não perder o costume. Mas volta aqui para a mensagem, irmãos. Então aquele homem, ele me mostrou, irmãos. Ele me mostrou uma adoração genuína. Uma adoração que expressa, manifesta. Eu não acredito em adorações que não são manifestadas. Irmãos, quando você adora, tudo que gira ao teu redor precisa adorar junto. Se você adora, irmãos, tudo que você tem precisa adorar junto. Você me perdoa, irmão, mas eu não acredito numa geração que diz que é de Jesus, que tem coragem de pagar R$600 num tênis e entregar R$2 de oferta. Eu não acredito, irmãos. Eu não acredito, irmãos, numa pessoa que diz que adora Jesus, que tem coragem. Irmão, nada contra você comprar um tênis de 600. Se você tiver, compre de 1.000. Amém? Se você puder, irmãos, compre. Aleluia. Amém? Sem problema nenhum. Eu não estou pregando contra isso, irmão. Eu estou pregando somente daquilo que vem na frente, naquilo que é primeiro, naquilo que é prioridade. Porque aquele homem mostrou para mim uma prioridade. Nada na vida dele era mais importante do que o Botafogo. E eu vejo os irmãos da igreja dizerem que nada, quando ele está cantando, quando ele está dentro de um culto, ele fala que nada é mais importante do que Jesus. Mas a todo momento, irmãos, ele está negando Jesus. A todo momento ele abre mão de Jesus. A todo momento ele diz, não, eu não vou para Jesus porque eu não consigo largar disso. Irmão, se você tem o seu coração como devocional a Jesus, nada nessa terra terá poder de impedir você de se derramar aos pés de Jesus. Então, irmãos, nós não adoramos nem no monte, nem em Jerusalém. E ele falou, é chegado e já chegou a hora aonde os verdadeiros adoradores me adorarão no Espírito e na verdade. Fala comigo, me adorar no Espírito. Irmãos, ser um adorador no Espírito é você ter um relacionamento claro de vida espiritual com Deus. Eu não consigo acreditar, irmãos, em pessoas que dizem que amam Jesus e não leem Bíblia. Você me perdoa, irmãos, mas eu tenho dificuldades de acreditar em pessoas que dizem que amam Jesus, mas não conseguem separar 10, 15, 20 minutos que sejam para entrar em um lugar, para estar orando, falando com Ele. Você me perdoa, meu irmão, mas eu não consigo. Eu tenho dificuldade, irmãos. Eu tenho dificuldades. Eu sou lerdo para algumas coisas, irmãos. Eu penso muito devagar para algumas coisas. E eu tenho muita dificuldade de enxergar e entender isso. Não bate a conta. Sabe quando 2 mais 2 não consegue dar 5 de jeito nenhum, irmãos? Às vezes é assim que eu vejo. É muito bonito ver essa igreja cheia, irmãos. Mas eu não estou aqui para encher prédio de nada, irmãos. Eu estou aqui para ser um instrumento de Deus na sua vida, para te mostrar um caminho aonde você vai ter uma vida espiritual real. Aí sim, irmãos, essa igreja vai ser grande. Deus não está procurando, irmãos, uma grande igreja. Ele está procurando uma igreja grande. Grande igreja são grandes prédios, irmãos, cheios de pessoas, mas cheios de pessoas vazias, cheio de pessoas hipócritas, cheia de pessoas que não amam o irmão, cheia de pessoas que não conseguem perdoar o irmão, cheio de pessoas que não conseguem se compadecer dos irmãos, cheia de pessoas, irmãos, que tem como ajudar e se nega a ajudar. Você me desculpe, irmãos, mas eu não consigo ver adoradores nesses lugares.
gente não tocou uma música sequer sexta-feira, mas aqui fluía uma adoração, irmãos, que tocava ao céu. Quando cada litro d'água jogava um no braço do outro, por mais que eles estavam brincando, ecoava uma adoração que tocava ao céu. Fala para o irmão que está do lado assim: você adora a Deus, irmãos, quando você dá para Ele o que Ele quer. Você sabe qual é o maior perigo dessa geração? Olha aqui para mim, irmãos, por favor. Você sabe qual é o maior perigo dessa adoração? Dessa geração, perdão? É ela passar a vida inteira dizendo que trabalha para Deus, mas nunca fazer o que Deus pediu para ela fazer. Essa geração corre o risco, irmãos, de sempre dizer: eu estou trabalhando para Deus, estou trabalhando para Deus, estou trabalhando para Deus, mas nunca fazer o que Deus quer. Irmãos, escuta o que eu vou falar para você e entenda. Deixa eu terminar. Deus não te chamou para trabalhar para Ele, irmãos. Gente, para trabalhar para Ele, Ele já tinha os anjos, que fazem muito melhor que você, irmão, diga-se de passagem. Quem aqui é melhor, irmãos, em fazer alguma coisa do que os anjos? Quem aqui, irmãos, conseguiria pregar melhor do que Gabriel, irmão? Tem alguém aqui, talvez, que tenha uma mensagem mais poderosa, talvez, que Gabriel poderia ministrar? Quem aqui, irmãos, acha que consegue ser um melhor intercessor do que Miguel? O anjo Miguel. Quem aqui, irmãos, acha que consegue ser? Então Ele não te chamou para o trabalho, irmãos. O trabalho é a consequência de um relacionamento que nós temos com Ele. Ele te chamou, irmãos, para que você volte ao propósito original. No propósito original, a adoração ela era no Espírito e ela era verdadeira. Amém? Então fala para o irmão que está do seu lado assim: ó, esse é um tempo de restauração da adoração. Porque se a sua adoração não for verdadeira, tudo que você fizer vai ser só trabalho. Eu vou dizer uma coisa para você: trabalho qualquer um pode. Se a música é trabalho, irmão, qualquer um pode fazer, é só a gente pagar. Para falar a verdade, tem um monte aí que se paga, irmão. Se pregação é trabalho, é só a gente pagar, irmão. Para falar a verdade, também tem um monte aí que tem preço. Fala para o irmão que está na situação: o que Deus deu para você não pode ter preço. Olha aqui para mim, irmãos. Por favor, levante essa mão. Eu estou com vontade de tacar um microfone na cabeça de alguém desde sexta-feira. O pessoal do encontro se livrou, irmão. Deus teve misericórdia. Será que vai ser aqui agora? Então levante esse cabeção que Deus te deu, amém, irmão? Às vezes eu olho para alguns que tem um cabeção mesmo, né, irmão? Então Deus tem propósito nisso, irmão. Tem alguma coisa que Deus tem, irmãos, Deus tem propósito para tudo, irmão. Amém? Fala para o irmão que Deus tem propósito para tudo, irmão. Um dia desse eu estava ouvindo um pastor, olha aqui para mim, irmãos. Eu estava ouvindo um pastor pregar na internet, eu esqueci até o nome dele. E aí ele estava falando que ele passou a vida inteira dele, irmãos, sofrendo bullying, porque ele era descendente de árabe. E ele tem aquela carinha de árabe mesmo, irmão. Sabe? Carinha de Mohamed mesmo, irmão. E aí, você imagine a infância dele no colégio, né, irmão? Né? Adolescência, faculdade. Ele falou que ele sempre, irmãos, se sentia mal. Ele sofria bullying direto. E ele ficava, e aquilo gerou dentro dele uma mágoa, irmãos. Gerou dentro dele uma mágoa. E ele cresceu, se converteu, virou pastor. É um homem de Deus. Mas aquilo ainda, irmãos, gerava mágoa nele. Um dia ele foi viajar. Olha aqui para mim, irmãos. Ele foi viajar para pregar. E ele foi pregar num desses países aí árabes. Não desses de guerra não, mas um ali, perto ali. E aí foi ele e mais um irmão com ele. Ele com a cara de iraniano da Silva. E o outro irmão com a cara de alemão, irmãos. E quando ele desce no aeroporto, o pessoal olha o passaporte dele e fala assim: você pode entrar, mas você não.
E não deixaram o irmão entrar, irmão. E aí o Espírito Santo falou, e eles chegaram praticamente já pronto para ir para um lugar. Era 1 hora de carro que ele já estava entrando, teve um problema no voo. E aí quando ele estava no caminho do carro indo para a igreja pregar, o Espírito Santo falou para ele assim: você viu por que você nasceu assim? Porque eu vou te usar nesses lugares. Amém? Então fala para o irmão que está do lado assim: irmãos, quando você se olhar no espelho, Deus tem um propósito com isso, irmão. Fique em paz, irmãos. Tem gente que fica muito grilado com isso, grilado com aquilo, né, irmãos? Amém? Fala pro irmãozão que está do seu lado assim: mano, fique em paz, irmão. Então, irmãos, nós precisamos, olha aqui para mim, irmãos, nós precisamos ter uma adoração que é verdadeira. Por favor, irmãos, pessoal do culto paralelo, vamos ter um culto hoje só. Amém? Então, nós temos que entender que a nossa adoração, ela precisa passar por avaliações. E não é alguém de fora que tem que fazer uma avaliação. Não é eu que tenho que chegar para você e falar assim: ó, irmão, eu acho que essa sua adoração é meia boca, hein? Não, irmãos, nós temos que fazer autoanálise, autoavaliação. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, pelo amor de Deus, você tem que olhar para dentro de você, cara. Porque tudo acontece aqui dentro, irmãos. Tem gente que fala sim do lado de fora, mas está dizendo não do lado de dentro. Por isso que Jesus falou assim, ó, que a sua palavra seja sim, sim. Por que tem que ser 2 sim, irmão? Porque é sim do lado de fora e sim do lado de dentro. Tem gente que diz sim aqui, mas aqui dentro está dizendo. Tem gente que diz não aqui, mas aqui dentro está dizendo sim. E isso é mentira, irmãos. Isso é mentira. Então você tem que fazer uma autoanálise, uma autoavaliação. Você tem que olhar para dentro de você e falar: o que eu estou errando? Tem gente que está correndo para monte ainda. Tem gente que está correndo para uma Jerusalém. Tem gente que está correndo para dentro de uma tenda. Tem gente que está correndo, sei lá, irmão, não quero nem falar disso. Mas tem gente que está perdendo tempo com isso e não consegue entender que Ele é esse lugar. Então pega na mão desse irmão, olha para ele e fala assim: irmão, você tem que fazer uma autoanálise, uma autoavaliação, irmãos. Tá gravando, né? Eu vou fazer, irmão. Amém. Olha aqui para mim, irmãos. Olha aqui para mim, por favor, levante esse cabeção. Você sabe como é que se faz uma autoavaliação? Olha aqui para mim, todo mundo. Você que está do lado de fora, irmão, entra. Você sabe como é que se faz uma autoavaliação? Olha aqui. Quem está vendo os meus olhos aqui? Qual a cor dele? Azul? Isso é visão. Olha para mim, irmãos. Você sabe como é que você faz uma autoavaliação? Quando você vai no banheiro, você pega um papel e faz isso aqui, ó. Você olha ou não olha, irmão? Olha para mim, você olha ou não olha? E o que é que você faz? Se amassa ali, bota no lixo e faz o quê? Por que você pega outro? E eu espero que enquanto não fique limpinho, você não pare. Aleluia! Então você tem que fazer isso na sua vida, meu irmão. Você tem que parar de ficar olhando o irmão cagado do seu lado e não consegue ver que você está todo cagado aí, irmão. Para entender rápido, para a gente ganhar tempo, né, irmão? A gente fala logo, ficar falando palavra difícil. Então você tem que fazer essa autoavaliação. Adorar a Deus não é cantar música. Cantar música é expressão, manifestação. Mas muitas das vezes isso pode ser mentira. Isso pode ser mentira, irmãos. Isso pode ser somente uma interpretação. Interpretar, irmãos, é algo que não é a tua verdade. Quando um artista encarna um personagem, aquele personagem não é ele. Aquele personagem não é ele, irmãos. Um dia desse eu estava vendo uma reportagem aí da novela aí que fez o sucesso aí dos Mandamentos.
Eu vou fazer uma nova novela agora, irmãos. Fala pro irmão que está na situação, os 2 mandamentos. Essa novela vai bombar, irmão. Ninguém vai ver. Por que não vai, irmãos? Porque os 2 mandamentos são os cruciais. Ame a Deus e ame o seu irmão. Quando você ama a Deus e ama seu irmão, não precisa de 10, 15, 20 ou 616 como ela em mosaica. Quando você, irmãos, ama a Deus, você somente vai viver a vontade dele. Quando você ama os seus irmãos, você não vai fazer mal a ninguém, irmãos. Simples assim. Amém? O evangelho é muito simples, é você que complica tudo, irmão. Faz a sua autoavaliação, irmãos. Pega o seu papel higiênico espiritual, daquela passada bonita, e vai ficar limpinho, irmãos. Amém? Agora você sabe o que acontece, irmãos? No outro dia, pode correr o risco de você se sujar de novo, irmão. É assim ou não é? Isso só não acontece se acontecer algumas coisas que é fora do normal. Por exemplo, uma prisão de ventre. É assim ou não é, irmãos? Então, irmãos, olha aqui para mim. Não é pecado ser homem, irmão. Olha aqui para mim, irmãos. Não é pecado ser homem, irmãos. Pecado é você querer ser Deus diante dos homens. Pecado é você achar que você é melhor do que qualquer um que esteja do seu lado. Quando você entende o que é ser um verdadeiro adorador, você tem uma vida no Espírito para servir os teus irmãos com a verdade de Cristo. Porque a verdade é Cristo. Fala para o irmão que está do seu lado assim: a verdade é Cristo. Fala de novo: a verdade é Cristo. Fala assim: ó, vida no Espírito e vida na verdade. Vida no Espírito Santo e vida em Cristo. Vivendo como Cristo, fazendo o que Ele fez. E ponto final, irmãos. Não precisa de exegese, de hermenêutica, de sistemática, Irmão, isso é bom também, é importante. Mas quando o Espírito Santo chega, isso não tem mais poder nenhum, não tem mais valor nenhum. Aleluia! Então pega na mão desse irmão que está do seu lado e fala assim: vem para a verdade, irmãos. A verdade é o lugar. Não é num monte, não é numa tenda, não é num prédio, não é em Jerusalém. Eu acho engraçado quando os irmãos vão visitar Jerusalém. Eu tenho curiosidade em Jerusalém também, irmãos. Mas eu não tenho vontade nenhuma de me batizar no Rio Jordão. Eu fico me perguntando assim: o que o cara está fazendo ali no Rio Jordão, irmão? Que isso, irmãos? Por quê, irmãos? Porque não tem vida no Espírito. Fala para o irmão que está dizendo assim: ó, quando você tem vida no Espírito, você não é governado porque está do lado de fora. Você é governado pelo que está do lado de dentro. Por isso, tudo que acontecer do lado de fora não vai mudar você, irmão. Olha aqui para mim. Você pode ter dinheiro hoje. Aleluia! Quem quer ter dinheiro hoje? Ninguém? Quem quer ficar duro hoje, irmão? Quem quer ter dinheiro hoje, irmãos? Quem queria ter R$1 milhão hoje? Falei que nem o Silvio Santos. R$1 milhão. Quem queria ter R$1 milhão hoje na sua conta, irmãos? Agora, para que você queria, irmãos? As motivações são mais importantes, irmãos. Agora, se eu tiver, irmãos, R$1 milhão na minha conta, eu vou louvar a Deus com tudo que eu tenho. Se eu não tiver nada na minha conta, eu vou louvar a Deus com tudo que eu tenho. Se o meu irmão me deu a paz do Senhor, eu vou louvar a Deus com tudo que eu tenho. Se ele não me deu, eu vou sair do meu lugar e vou dar para ele a paz do Senhor, irmão, porque eu tenho paz para dar. Se ele não me deu, é porque ele está com dificuldade, irmão. Ele está sem paz, então vai dar você a paz. Ai, pastor, estou tão desanimada, estou tão triste, estou tão isso, estou tão... Para de tão distante, irmão. Vem para esse lugar de verdade, esse lugar de adoração. Esse lugar, olha aqui para mim, por favor. Esse lugar é um lugar de vida. Então quando aquela mulher chega para ele assim: ah, vocês dizem que é ali, nós dissemos que é aqui. E Jesus fala para ela assim: minha irmã, não é nem ali e não é aqui. Está chegando e já chegou a hora.
aonde vocês me adorarão no Espírito e na verdade. Irmãos, não se assuste, olha aqui para mim, não se assuste se você estiver dentro de um trem lotado e você começar a adorar o Senhor e a glória de Deus encher aquele vagão e pessoas começarem a ser cheias do Espírito Santo e você orar por pessoas e elas forem curadas. Não se assuste se você estiver em casa e de repente a glória começar a fluir de você. Não se assuste se você estiver no seu trabalho e a glória começar a emanar de você. Por quê, irmãos? Porque você é esse lugar de adoração. Porque você é morada dele. Fala para o irmão que está assistindo, você é a morada. Amém? Fala para ele de novo, quem não está entendendo. Fala, você é a morada. Aleluia. Quem crê nisso? Então o meu lugar não é no aborrecimento. O meu lugar, irmãos, não é eu estar com raiva dos irmãos. O meu lugar não é eu estar brigando com as pessoas. O meu lugar eu não ter ódio de terrorista. Porque um dia desses, mano, tem cristãos que querem que os terroristas morram. Você tem que matar esses caras todos. Esses caras não prestam, pastor. O que eles estão fazendo? Eu vou falar uma coisa para você, irmãos. É muito difícil ver o que eles estão fazendo e dobrar o joelho para pedir misericórdia ao Senhor por eles, irmãos. Mas quando eu lembro de Estevão numa praça pública sendo apedrejado, não estou falando de Jesus não, irmãos. Estou falando do nosso diácono Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja, numa praça pública sendo apedrejado, olhando para aqueles opressores, olhando para aqueles homens que estavam tacando pedra sobre eles, e ele olha para o céu e vê os céus abertos e diz: Pai, não impute sobre eles, não coloque sobre eles este pecado. Ele estava olhando para os assassinos dele e dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem. O verdadeiro adorador, meu irmão, ele discerne. O verdadeiro adorador, irmão, ele sabe sempre quando ele está num ambiente de verdade, quando ele está num ambiente de mentira. Por isso ele nunca se rende à mentira. Por isso ele nunca vai aceitar a mentira de uma mente assassina. Ele nunca vai aceitar uma mentira de uma mente promíscua, de uma mente vingativa. Ele só vai conseguir caminhar na verdade, aonde tem amor a Deus e amor ao irmão. Fala para o irmão que está do seu lado assim: o verdadeiro adorador, em primeiro lugar, ama a Deus e ao irmão. Pergunta para o teu irmão: você é adorador? Você ama a Deus e ao irmão? Você adora a Deus? Você ama a Deus e ao irmão? Quando seu irmão precisa, você ajuda? Quando seu irmão precisa de água, eu tive com o pastor Moisés sábado, olha aqui para mim, irmãos. Eu tive com o pastor Moisés sábado, estava conversando com ele sobre como é que está a situação lá. Ele falou assim: mano, eu estava no Acre e eu pensei, me mandaram uma informação dizendo que a água estava sendo regularizada. Mas era uma informação de mídia mentirosa. Minha esposa me mandou um vídeo. Um caminhão de água estava entrando, os moradores, irmãos, homens de bem, saquearam o caminhão. Caminhão aberto, quando chega lá, irmãos, a população para e estão saqueando. Porque a água lá é ouro, irmão. E ele chegou para mim e falou assim: Marquinhos, eu fiquei meio que em transe com o que estava acontecendo na cidade. Mas a ficha caiu quando eu entrei no banheiro e vi a minha filha, a Maria Eduarda, dentro de uma banheira, tomando banho com garrafa de 2 litros. E a água caindo dentro da banheira, para ter que jogar no vaso. Os adoradores, irmãos, em primeiro lugar, eles amam a Deus. E eles amam aos. Em segundo lugar, irmãos, o adorador, ele tem vida no Espírito. Fala para o irmão, você tem vida no Espírito. Pastor, o que é ter vida no Espírito? É você se relacionar com os frutos do Espírito. É você se relacionar com os dons do Espírito. É você ter seu caráter transformado pelos frutos. E você ter o poder dos dons para servir a igreja de Cristo na terra. Fala para o irmão que está do seu lado assim: você precisa ter vida no Espírito. Amém? Você tem vida no Espírito? Ah, pastor, eu falo em línguas. Falar em línguas não é vida no Espírito, irmão.
Nada contra falar em línguas, irmãos. Mas o dom de línguas ele só serve para você. O apóstolo Paulo diz que aquele que fala em línguas, ele edifica a si. Então se eu ficar aqui falando em línguas meia hora, sabe o que você vai fazer, irmão? Caraca, meu pastor é cheio de poder. Mas você vai embora do mesmo jeito que você saiu. Porque nada do que eu falei edificou você. Edificou quem? A mim. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o dom de profecia ele é maior do que o dom de línguas. Não porque ele é maior de um ser melhor que o outro. Ele é maior porque ele serve à igreja. Amém? E um adorador, irmãos, ele sempre está preocupado se a vida dele está servindo aos irmãos. Eu não acredito no adorador que diz que não quer fazer parte de uma liderança. Eu não acredito no adorador que diz que não quer frequentar uma célula, não quer liderar uma célula. Eu não acredito no adorador que quando chamam ele para apacentar alguém, ele diz, não quero esse negócio não quero mexer com isso não. Eu não acredito no adorador, irmãos, que quando ele é desafiado a discipular líderes, ele corre. Eu não acredito nessa adoração, irmãos. Não acredito, irmãos. Então um verdadeiro adorador, ele tem vida no Espírito. Ele tem contato direto com os dons do Espírito Santo e com os frutos do Espírito Santo. Os frutos que vêm mudando o caráter dele, vem tornando ele paciente, benigno, bondoso, vem dando a ele fé, vem dando a ele amor, vem dando a ele mansidão. É isso que os frutos fazem, ele mexe no teu caráter, ele muda a tua forma de viver. E os dons, irmãos, te tornam um servidor do reino. Fala para o irmão que está na tradução, só tem uma razão de Deus te dar dom. É para você servir o reino de Deus. Amém? E em terceiro lugar, para nós terminarmos, o verdadeiro adorador, irmãos, ele caminha na verdade. Amém? Fala para o irmão que está na tradução, caminhar na verdade é muito mais do que você imagina. Tem gente que diz que é grosso e diz que é verdadeiro. Não, eu sou verdadeiro mesmo, pastor. Comigo eu falo logo na cara. Isso não é ser verdadeiro. Muitas das vezes é ser grosseiro. Não confunda uma coisa com a outra, irmão. Comigo é assim, eu sou verdadeiro mesmo. Não é verdadeiro nada, irmãos. Ele é encrenqueiro, ele é grosseiro. Porque quando você sentar para conversar, você vai ver que tem um monte de bidúdia agarrada, escondida. Tem um monte de nhenhenzinho ali debaixo do pano, irmão. Como diz um amigo meu, onde tem muito pano, tem coisa debaixo do pano. Né? Então tem muita gente botando pano, porque quanto mais pano tem, irmãos, mais pode esconder. Né, irmão? Então pega na mão do irmão que está do seu lado e fala para ele assim, irmãos, um adorador, ele vive na verdade. E sabe quem é a verdade? Quem é a verdade? Quando as pessoas olharem para você, elas olham Cristo? Quando as pessoas olham para você, elas veem Jesus? Quando elas olham as tuas atitudes, elas correspondem com as de Jesus? Ou você só é um crente ou você só é mais um crente de uma denominação? Tá gravando, né? Mas tem que ouvir mesmo, irmão. Irmãos, o homem está preocupado em edificar a sua denominação, enquanto Cristo está preocupado em edificar a sua igreja. Você sabe por que a gente não levou a água com um caminhão que viria aí? Por causa de denominação. Porque o abençoado disse que se chegasse lá, o pastor de lá não deixaria sair água para lugar nenhum, porque ele só ia dar para o povo dele. Não tem problema, irmãos. Nós vamos levar esse caminhão de água para lá. O missionário Abraão mandou 2 carretas. Eu falei para o pastor Moisés, se puder, dê um pouco para ele também. Amém? Porque, irmãos, quem viu passar na prova e não ajudou, quando vê a gente na benção, irmão, vai sentar na mesa com a gente. A gente vai arrumar um lugar para ele sentar. Amém? Aqui tem lugar para ele sentar.
Ô irmão, você não me ajudou, mas vem cá que eu tenho para te ajudar. Quando eu não tinha nem para mim, irmão, você não me ajudou, mas hoje eu tenho para mim e para você, irmãos. Eu quero compartilhar o que Deus deu para mim também. Aleluia. Aqui ninguém faz macumba gospel, irmão. Aqui ninguém manda anjo passar a espada de fogo em ninguém, irmão. Aqui a gente fala para ele assim: Senhor, eu amo a ti e amo o meu. Amém? Uns irmãos são mais difíceis que o outro. Isso é normal, irmão. É ou não é, irmão? Sim ou não? Mas isso não muda o nosso amor. Nós vamos sempre amar, porque nós somos verdadeiros. Aleluia. Amém? 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 Verdadeiros adoradores não levantam a bandeira de uma denominação, levantam a bandeira de um reino. O reino do céu na terra, aqui na terra, como é no céu. Você pode ficar de pé? Você que vai ouvir essa mensagem, que você seja um verdadeiro adorador. Você que vai ouvir essa mensagem, que essa mensagem entre no teu espírito, mudando toda a tua forma de ver, pensar e viver. Que essa mensagem produza no teu espírito uma nova forma de viver. Essa é a forma do reino de Deus. Seja verdadeiro, não quando você está num monte, não quando você está num prédio de igreja. Seja verdadeiro e no espírito, 24 horas por dia. E eu tenho certeza que o reino de Deus vai se expandir através de você. Beijo no seu coração. Levante suas mãos para o céu. Fecha seus olhos e fala assim comigo: Senhor Jesus, me leva a este lugar de adoração. Eu preciso entrar nesse lugar de adoração, porque há um lugar em ti de adoração. Há um lugar em ti aonde eu não negocio. Há um lugar em ti. Senhor, eu quero viver nesse lugar. Eu só tenho vida neste lugar. Eu só quero este lugar. É chegada a hora. E já chegou. Na minha vida. Já chegou. Dê a mão para o seu irmão. Eu queria convidar os irmãos que estão do lado de fora, irmãos. Vamos entrar agora. Vamos adorar o Senhor. Eu queria que todos os irmãos entrassem. Eu te garanto, irmãos, que ninguém aí do lado de fora tem algo melhor para te falar do que eu vou falar para você agora, irmão. Então ele só está te atrapalhando, não te ajudando.